A paz do Senhor, povo de Deus. Quero compartilhar então uma palavra com vocês no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12 e 13. Aqui nós temos um estudo que fala sobre as questões pessoais, né? Uma dúvida. O que devo fazer quando me sinto rejeitada ou excluída por causa da minha fé? Então, o Senhor deixou na sua palavra instruções para nós seguirmos, porque a palavra diz, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse, ele venceu o mundo, ele teve bom ânimo, porque as aflições chegaram até Jesus. Ele sendo um homem, sem pecado, justo, ele passou, ele padeceu por nós. Levou os nossos pecados sobre si. Sofreu insultos, calúnias, perseguições. Que dirá nós, que nós vamos ter que passar pelo amor ao Evangelho. É difícil seguir a palavra, o Evangelho, mas o Senhor tem grandes promessas para nós que estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Aqui em Apocalipse, então, no capítulo 14, verso 12, nos fala sobre a paciência, Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, nós somos felizes quando sofremos pelo amor de Jesus, por este Evangelho que Ele deixou, Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, E clamar ao sangue de Cristo, porque é tudo por Ele, tudo para Ele, tudo vem dele, Nós temos que ser cristãos verdadeiros e não por conveniência, Ah, minha vida está bem, então eu sirvo a Deus, É conveniente, eu sou abençoada porque Jesus é bom. Não é só assim que nós devemos servir ao nosso mestre, É no momento da dificuldade, da angústia, Lá no livro de 1 Pedro, nos fala, no capítulo 2, versículo 9, mas vós são a geração eleita, escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já conhecem a sua misericórdia. Então, o Senhor nos chamou, como diz lá em João, no capítulo 15, versículo 12 em diante ali, nos fala também, versículo 18 em diante, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18, que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós, ele odiou a mim, Jesus falando, Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vós não sois do mundo. Pelo contrário, eu escolhi vocês, por isso que o mundo vos odeia, No versículo 16 do capítulo 15 de João nos fala, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi
e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires no nome do Pai, em meu nome eu vos concedo. Então, né, no versículo 20 diz, né, que o servo, ele não é maior que o seu senhor, né? Se perseguiram a Jesus, vão perseguir nós também, né? Mas nós precisamos guardar a palavra para receber o galardão, né? A coroa da justiça, né? A nossa alma tendo paz no momento da dificuldade. Não é fácil, mas o Senhor Jesus deixou a paz. Aquela paz que excede todo o nosso entendimento, né? Ele permite nós passar por perseguição, por dificuldade, mas Ele quer que nós seja obediente, como aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 18, nos fala, né? Se vocês suportarem os sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Versículo 19. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito bem e suportam este sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. Ele chamou, então, nós com um propósito, né? Se Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que siga os seus passos, Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com os insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de morrermos para o pecado e vivermos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Nosso bom pastor cuida da nossa vida, né? Ele nos chamou das trevas para gloriosa luz, né? Agora, pela misericórdia dele, né, nós somos este povo eleito, essa geração eleita, este povo escolhido, essa nação, né, que pertence ao Deus Todo-Poderoso, e Ele cuida de cada um de nós. Ali também nos fala em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, do 32 em diante. Lembre-se do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão, mas se uma pessoa voltar para trás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta para trás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos.
Então nós não olhamos para trás, não somos este povo covarde, né, que volta para trás, porque a palavra diz que Deus não tem prazer naquele que volta, que retrocede, né? Como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então o Senhor não quer que nós paralise a nossa fé. Quando nós olhamos para trás, nós nos paralisamos, porque a nossa vida é pela fé, né? Nós somos salvos pela fé, a fé com as obras, né? Para não ser uma fé morta, nós precisamos fazer a obra de Deus, mostrar a nossa fé ao mundo, né? Levando essa palavra da paciência. Ali nos fala em Hebreus também os heróis da fé, né? Que exemplo que nós tivemos com esses homens de Deus, que eles foram presos, foram decapitados, foram mortos pelo amor à palavra, pelo amor ao evangelho, né? E então nós precisamos também colocar isso no nosso coração, de termos Cristo como exemplo, né? De termos esses profetas, né? Se perseguiram a Cristo, como a gente já leu, né? Como não vão perseguir nós, que somos tão fracos, tão pecadores, né? Mas somos pecadores arrependidos. A cada dia a gente pede misericórdia, a gente pede perdão, e o Senhor está sempre disposto a perdoar, está sempre disposto a nos abraçar, né? Nos carregar no colo. Nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor jamais nos abandona. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 em diante, também nos fala, né, que se nós tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, nós vamos tomar parte da sua glória eterna, né? Diz assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fiquem envergonhados. Mas agradeça a Deus o fato de serem chamados por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não crerem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. O Senhor cumpre as promessas, Ele é fiel, Ele não desampara o povo, seu povo zeloso, né? O povo que clama pelo nome do Senhor Jesus. Ele não desampara. Então a gente precisa, né, não se envergonhar, mas sim se alegrar. Essa paciência e essa alegria, né, do Senhor, que é a nossa força. Nós somos fortes porque nós temos a alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. E é preciso nós entender os processos de Deus na nossa vida. Tem pessoas que querem viver o propósito de Deus, né? Sabe que Deus é amor, Deus chamou para um propósito, que Deus tem a bênção para alcançar, mas não quer passar pelo processo, pela dificuldade, pela aflição, pelo sofrimento, pela angústia.
É tão difícil quando a angústia bate na nossa porta, mas nós enfrentamos no nome do Senhor, né? Pode ser doloroso, pode ser desconfortável, né? Pode até nos trazer insegurança, porque às vezes nesses momentos difíceis a nossa fé ela quer ser abalada, mas nós lembramos que na palavra está escrito: quando estou fraco, aí estou forte, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor nos dá força, né? Em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, nos fala: feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, quando a gente é aprovado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, a gente recebe essa coroa, a gente recebe as bênçãos espirituais, né? Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos suportar. A aprovação vem, né? O Senhor não dá uma luta maior daquilo que nós não podemos suportar. O Senhor, Ele sempre dá a luta, mas Ele dá o escape, Ele dá o livramento, Ele dá força, Ele dá estratégia, Ele dá sabedoria para nós entender o processo. É isso que nós precisamos pedir para Deus: sabedoria, paciência, alegria, amor, força, né? Na provação, na perseguição, e cumprir o nosso chamado, que o Senhor nos chamou para das trevas para a luz, para falar do seu amor, da sua palavra, para ajudar aqueles que estão passando por processos e não estão entendendo. Sabemos que a beleza de uma árvore, ela vai aparecer, mas a raiz dela é onde começa todas as coisas. Ela fica no fundo do solo, escondido. Ela não imagina que para fora vai vir uma árvore tão linda, tão maravilhosa. Assim é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós precisamos estar, como a palavra nos ensina, fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto, que Deus há de revelar, né? O oculto, o Senhor revela, o Senhor mostra. Quando nós buscamos a presença de Deus no nosso quarto, sozinha, temos uma intimidade com o Senhor, é eu e Deus, né? É aquele momento que é só eu e Deus. Então vai começar a dar os frutos no tempo certo, vai dar fruto, vai florescer, e aí vai aparecer aquela grande bênção que Deus fez na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Vamos orar por vocês. Estamos em oração e cremos que o Senhor tem falado através da palavra, que ela não volta vazia. É a palavra de Deus que entra no seu coração através do Santo Espírito. Amém? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai amado, eu continuo, Senhor Jesus, pedindo a Tua presença sobre cada vida que tem escutado nesta manhã essa palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o mais profundo de cada coração, que o Senhor venha entrar, Senhor, com a providência divina, consolando essas vidas, ó Pai, transformando através da Tua palavra, libertando, Senhor, caindo por terra todas as barreiras, todas as muralhas, todas as obras contrárias que o inimigo tem tentado contra esta vida, Senhor, trazendo angústia, trazendo tristeza, que venha cair por terra toda tristeza, toda angústia, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha encher essas vidas, esses corações, Pai, através do Seu Espírito Santo, porque tudo o Senhor tem permitido, tudo está no controle das Suas mãos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem tocar nesta manhã com a Sua mão poderosa, afastando toda dor, toda enfermidade, toda perseguição, tudo que não vem do Senhor, que venha a ser repreendido através do poder que há no nome de Jesus. Nós cremos, amado Senhor,
que o Senhor está fazendo uma grande obra nessa vida, que ela consiga entender o propósito do Senhor, que ela consiga viver, aleluia, o propósito do Senhor, o processo do Senhor. Jesus, dá sabedoria, dá discernimento para entender o processo, porque o Senhor tem tudo preparado. As tuas mãos poderosas estão estendidas, os teus ouvidos estão abertos, atento a cada oração que é feita através deste vídeo, Pai. Em nome de Jesus, alcança e abençoa com a tua presença, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Amém.